eu vim da Itália, né? Minha mãe carioca, brasileira, e meu avô era o Martinelli, que fez aquela loucura toda, aquele prédio fantástico, e que ele perdeu em 1939. Perdeu não, ele teve que vender, porque do nosso ponto de vista, da família, a cidade não estava pronta para receber algo tão arrojado e tão arrogante e tão alto. Ele construiu uma casa para ele no topo do prédio e ele morava lá, está lá até hoje, o Palacete, onde se criou os Amigos do Martinelli, uma associação da qual eu faço parte. Então, tenho um pouco a chefia daquilo, mas não possuo nada lá, ninguém mais possuiu nada. Ele abandonou, vendeu, sumiu, foi para o Rio de Janeiro. E fiquei morando com ele no Rio de Janeiro, no Morro da Viúva. Eu fiquei lá até a morte dele. Ele construía sem parar, ele tinha uma igreja nesse espaço, no Morro da Viúva. Essa igreja era dedicada ao Espírito Santo e ela tinha uma pomba na frente, e eu que fiz essa pomba no gesso na época. Era criança, comecei a mexer com isso, né? É uma história assim muito anedótica. Eu vim fazer uma pomba muitos anos depois, que é a Pomba na Broadway. Essa gravura é a Pomba na Broadway, que é uma homenagem a Cecília Meirelles, porque é um poema dela. É uma gravura que eu fiz em 1970, portanto, nos anos do entalhe, sem a gravação. Aqui é o meu ateliê nuclear, um ateliê que vinha a construir, não, era uma casa que a gente tinha há muito tempo e vinha tratar como ateliê a partir dos anos 2005, 2006. Esse espaço foi remodelado para poder abrigar as três técnicas da gravura, que é a xilografia, o metal e argila também, enfim, todas essas possibilidades, e a litografia com prensas, assim, onde eu trabalho desde 2005, mas me movi muito em São Paulo e outros lugares com ateliês, etc. Essa aqui, essa chama O Acrobata. É uma gravura que fizemos em papel reciclado, é uma litografia. Aqui eu faço a parte criativa e há uma parte, digamos, de memória que foi organizada pela minha companheira, a Maria Helena Pérez Oliveira, que é uma pessoa fantástica e que vive essa questão da cultura, do ponto de vista também do marketing e do histórico, dos bens culturais, tudo isso. E ela criou o Centro de Memória e temos aqui uma parte ativa, que são os três ateliês, das três técnicas, e um centro de memória muito desenvolvido, que provavelmente contém a história da arte de São Paulo, do período do final dos anos 40 até hoje, está tudo arquivado aqui. A minha rotina é não ter rotina, eu não tenho rotina. Eu me movo muito a impulsos, questões que acontecem comigo, quer dizer, solicitações de fazer um trabalho, outra coisa, ou então há uma constante atividade sobre essas coisas que já foram feitas e há uma atividade de busca de novos materiais, novos conceitos. Esse é um, por exemplo. Essa obra aqui ainda não existe, não foi mostrada em São Paulo, só em Brasília e no exterior. É uma pesquisa que eu fiz sobre o traço da gravura. Dentro do material, aí isolei o traço, quer dizer, o sulco da gravura foi fundido em alumínio, mas é uma obra gravada, eu considero uma gravura. A gravura é uma linguagem, a gravura não é uma técnica. Ela te propõe uma matriz que se move, né, que você pode mover num registro, ela te propõe os sulcos, que é onde você grava, e ela te propõe a impressão simples ou combinada em qualquer superfície. Quer dizer, eu gravei gesso, gravei argila, gravei
tudo que até terra, coisas assim, e tirando sempre uma impressão em relevo ou uma impressão plana, que são as gravuras. É um mundo infinito, a gravura abraçada e percebida do jeito que as pessoas que, enfim, que eu amo, que são os artistas que me dizem tudo do mundo da gravura, poderia citar muitos nomes e esquecer algum, essa possibilidade infinita de realização. Fiz experiências a laser, fiz experiências com obras que eu não conhecia o sistema, a técnica, obras digitais também nos Estados Unidos. Aqui eu trabalhei com um Dremel, com um aparelho elétrico. É muito raro usar aparelhos elétricos, mas como essa Shiloh é o fundo de uma outra imagem gravada, e gravada muito lentamente, com muitos detalhes, ela entrou aqui com essa, tecnicamente, com essas possibilidades. Certos materiais são transcendentes e podem transcender a materialidade ao serem combinados e coexistindo. Então, não é... Quando você pega uma madeira, não é exatamente uma madeira, mas o que você pode fazer dentro daquela madeira são acompanhamentos e descobertas dentro dos materiais. Uma pedra de litografia é uma coisa fantástica, que rejeita a água e absorve a gordura, tem um processo disso. O ácido é uma coisa fantástica também, porque você ataca uma superfície de cobre ou de metal, outra que seja alumínio, sei lá, e você consegue cada coisa, um efeito que não é um efeito, é um acontecimento, é um evento. Então, os materiais lutam entre si, se reconhecem. Qual é o papel do artista? É transcender com os materiais que ele tiver à disposição. E buscar novamente sempre materiais novos e questões assim, descobertas. E você encontra isso às vezes numa viagem, num outro país, um outro colega que faz coisas, que solta a imagem além do seu suporte habitual. A busca é muito importante, a busca e a insatisfação da busca. Eu fiz ela pela primeira vez na Venezuela, em Maracaibo, na Exposição do Barro, que é uma Bienal do Barro, é uma Bienal que você não pode levar nada, você tem que ir lá e fazer, usando coisas do lugar. Então, eu conceituei essa obra lá, realizei lá, e de lá para frente, ela aconteceu numa porção de lugares sem ser levada. Ela é construída com vidros, sal, carvão, terra, argila, areia, sobrepostos em 7 camadas e atribuindo o significado de cada camada específica e, ao mesmo tempo, representa uma gravura que é impressa várias vezes dentro de uma mesa de impressão, dentro de uma prensa. E eu levo essa obra a Praga e ganhei o prêmio de gravura em Praga com essa obra, que não é uma gravura. Não tem papel, mas a postura, o pensamento gráfico, isso que é importante. A gravura é uma postura mental antes de ser uma técnica. Ela é uma linguagem, é um pensamento. O pensamento gráfico é único e ele se realiza em qualquer material. É o caso da 7 Horizontes do Homem.
sempre muitos cenários, fiz muito figurino e houve justamente um período que eu fiz para o Antunes Filho, mas fiz muita coisa para o Doemar, para o Carlos Köpper, para o Flávio Rangel e para o Sérgio Ferrara. Gosto muito do cenário, porque o cenário, apesar que ele dá muito trabalho, ele não dura nada, porque se esvai, é uma experiência muito dinâmica, muito alegre, muito viva, né? E você mexe com o texto, com o diretor, com espaços, com grandes espaços. É um caminho de arte pública, né? Realmente a minha grande paixão é a arte pública, né? Infelizmente não cheguei a fazer talvez toda a arte pública que eu gostaria, mas estou pronta a fazer. Um projeto que eu gostei demais, que fui no Sesc Belenzinho, uma obra que eu chamei Circunstância. É uma obra que foi pendurada no vão que eles têm no Sesc Belenzinho e que ficou 3 meses exposta lá e depois 3 meses ela vagou entre o metrô de São Paulo e um espaço público em São Caetano. Até se dissolver, porque uma obra de arte pública feita em papel e que era sobre o tema do problema ambiental, do perigo ambiental, ela se dissolveu em partes, acabou indo no lixo. Os projetos de arte pública são as pessoas que te procuram, em geral são empresários adiantados, antecipados do seu tempo, que querem criar algo definitivo, fixo no espaço público, né? Eu comecei nos anos 70 a trabalhar nesse sentido. Fiz várias obras em São Paulo, fiz uma obra no Chile, fiz obras em Manaus, com o concreto. Espaço de arte pública que a gente entra ocupando esse espaço relacionado com o que acontece nele. É uma igreja? Quantas pessoas vão? Que tipo de pessoas vão? Qual é a incidência da luz? Você tem que pensar aquilo relacionado com os frequentadores, com o prazer de quem vai, o trânsito. É uma obra a obra de arte pública é uma obra muito complexa. Ela não é uma obra em espaço público, é uma obra pensada para existir como referência ao público. Então, é um outro tipo de entrosamento, é uma nova plateia, né? Porque uma gravura eu posso tirar muitas cópias e na hora que eu tenho um painel eu tenho milhares de pessoas passando na frente, quer dizer, uma outra forma de tiragem, né, de gravura. É uma gravura também. A Igreja da Cruz Torta, o altar. Depois o Hotel Maxud, as 2 façadas internas do Hotel Maxud, o Esporte Clube Sírio e, recentes, o Memorial da América Latina e também a Estação da Luz. Epopeia Paulista, que foi muito engraçado também, que foi um projeto que realizamos graças ao apoio da USP, que nos hospedou num espaço. Trabalharam mais de 1000 pessoas nesse projeto. Eu me senti um verdadeiro diretor de orquestra. E eram voluntários, a maioria sempre são voluntários. Enfim, a gente parte sempre do quê? De uma indagação. Um grupo, eu
faço uma proposta baseada numa indagação que é uma pergunta. Eu faço uma pergunta. Se os outros quiserem fazer a mesma pergunta, vão trabalhar comigo. Eu não quero respostas, eu quero perguntas. Por aí. Você tem que ter pessoas que colaborem com o desenvolvimento da ideia, você tem que ter pessoas que consigam executar, portanto, com um bom nível artístico, manualmente, os resultados, né? E depois tem todo o processo técnico de fundição, o processo técnico de fusão dos barros, das argilas, das terracotas. Todas as obras que estão em cerâmica no Memorial da América Latina, o bosque, as obras pré-históricas, tudo foi feito nesse forno, que chega a 1.200 graus. Um erro é quando você... Bom, basicamente, quando você não dá certo. Quando aquela solução não é a solução, ela não te satisfaz, o erro é a insatisfação. Você não tem o retorno da esperança. Aquilo que eu esperava não rola. Então, ponto final, volta tudo, começa de novo, sem cortar os pulsos, né? Aliás, quando acontece um erro comigo, ele acontece completamente. Não tem meio erro, dá jeitinho, não tem jeitinho. Acabou, errou, é jogar fora, fazer outra coisa, partir de novo, etc. Aconteceu muito em cenografia também, aconteceu em arte pública também. Acontece, e aí você para, destrói. Há casos que você não pode. Porque, por exemplo, se você faz um erro quando você funde 220 metros quadrados de parede e você faz um erro, eu lembro que um empresário disse, Dona Maria, agora só dinamite. Eu falei, só dinamite, mas eu garanto. Eu falei para ele, eu estava assim, eu garantia, mas eu não sabia. E realmente ficou muito bom. Mas aí, porque você já pagou o erro antecipadamente, você já figurou o erro. O erro, ele acontece depois. Com a coragem, você faz ele acontecer antes. Você erra antes de acertar. Esse é o meu processo. A gente tem uma tendência, né? A tendência da... Por exemplo, eu fiz essas obras eróticas, os Love Layers, que são obras que eu tentei de várias maneiras, depois acabei executando de outra maneira e evoluíram para registros extremamente sensuais, até da libido, assim. E, ao mesmo tempo, eles têm uma forma, elas têm uma exterioridade plástica muito bem realizada. Quer dizer, fica em pé, ou fica pendurado, acontece, pode pegar, desmanchar. Mas elas têm também toda a fragilidade da ideia inicial, né? E quando você toca realmente a ideia, você não toca a obra. Eu digo tocar com a mão, hein? Você toca a ideia. Então aqui, essa é a ponte. As águas sólidas entram aqui. É uma ponte política, né? E embaixo tem as águas revoltas, que teria embaixo de uma ponte, sobre o mar, sobre um rio. E eu passei 2 anos fazendo a ponte preta e as águas azuis. Estou falando de coisas muito literárias.
Depois de 2 anos eu percebi que a ponte que era azul e as águas tinham que ser pretas. Isso era muito mais o roteiro da ideia. Era da ideia política, sensorial, era da ideia idealizada de toda essa fantasia do tempo que passa da ponte. A gente sai numa ponte, numa ponta e chega na outra ponta de uma ponte. Os últimos 10 anos foram muito fortes. Tive muita exposição e fiz todas as exposições aqui no exterior. Trabalhei muito com o leste, Praga, Ljubljana. Expus nos Estados Unidos também. Em 2008, fiz uma grande exposição na Pinacoteca de São Paulo, apresentada por Ana Maria Beluso. E uma exposição muito completa, já retrospectiva, que foi vista e teve um reflexo muito grande fora do meio, porque eu me movo muito independentemente, como eu te falei, com essas pessoas que estão associadas, com as pessoas que acreditam, mas eu não estou, digamos, dentro da rede de bom comportamento mercadológico paulista, por uma série de divergências, sobretudo por uma questão de qualidade. A gente busca a qualidade, não a quantidade, a gente busca a proposta de uma obra que tenha independência, que não esteja seguindo essa ou aquela tendência, quer dizer, de não se filiar a várias correntes, nada disso. O trabalho é esse mesmo. O CCBB de Brasília. E fizemos uma exposição gigantesca, a exposição mais completa que eu tive no CCBB de Brasília, em 2012, que era o ano de Itália e Brasil, era a abertura, né? Então, todo o CCBB foi ocupado. E, nesse momento, eu pude levar toda a minha obra lá. Realmente foi uma coisa fantástica. E foi uma exposição em dimensões gigantescas, ocupando a parte interna e a parte externa do CCBB. O elogio da Chilo, a Chilo, o isso da Chilo, o aquilo, a eira, a beira da madeira. Haroldo de Campos, por acaso, veio no meu ateliê e eu estava fazendo uma gravura e não gostava. Ele ficou tão encantado com aquela coisa da gravura e tal, ele escreveu um poema chamado O Elogio da Chilo. E era tão lindo. Bom, para encurtar a história, eu ilustrei esse poema, fizemos uma pequena edição de um livrinho, o Arnaldo Antunes fez a música, a canção, e virou um filme, um vídeo avant-garde que ganhou vários prêmios na Europa, aqui, do Grima Grimaldi e do Walter Silveira. O belo solo de cello da Chilo, a bela viola canora da Chilo, a Chilo. Haroldo de Campos é aquele concretismo todo e tal. Quer dizer, eu fui muito amiga de concretos. Haroldo de Campos, Mário Pedrosa, nossa, Lígia Pape, Lígia Clark, mas eu fazia as coisas do meu jeito. Eu nunca conseguia me filiar a grupos, a tendências. Apesar que eu namorava com todas as tendências. Tive mestres, tive o Lívio Abramo, que trabalhei muito no sulco dele, aprendi tudo com ele. O Seong Moy, quando eu fui aos Estados Unidos, em 58,
56 eu fui para os Estados Unidos e retornei em 59. Fiquei 3 anos lá, trabalhei com os chineses, trabalhei com gente muito, muito competente, fiz uma exposição na União Pan-Americana e sempre fazendo essas minhas estilos meio diferentes do que tinham me ensinado, mas que queriam corresponder ao contemporâneo que estava em volta. Eu procuro contar o que tem à minha volta, o que eu sinto, até às vezes registrava do verdadeiro sentido de registrar, diretas já. Eu lembro que me telefonaram, não sei se era o Adalto que me pediu, precisamos de uma gravura para vender para as diretas já, a campanha. Aí eu fui lá, peguei uma tabuinha, em 10 minutos, 15 minutos fiz uma gravura. Eu achei que era uma gravura que não tinha muito valor, porque era muito rápida. Aí... Então isso é uma visão errada, uma visão cristã, como diz o George Collier, porque se demora muito, sofrido é bom, se demora pouco, isso não é sofrido, não. Achilo. A arte da Chilo. A feira, o cordel, a bandeira, o corte, a parte da madeira, o ferro, o norte, o recorte do ferro na madeira. Achilo.